É isso aí, caríssimos, caríssimas. Nós estamos aqui na nossa sala de sociologia. Meu nome é André Pereira, sou professor de sociologia e nós estamos aqui para trabalharmos a última parte da nossa primeira aula para o terceiro ano do ensino médio. Lembrando, hein, galera, que é o seguinte, estou atendendo vocês também via WhatsApp, estou atendendo vocês por todos os meios possíveis, pode passar lá na escola também, quando for pegar a sua apostila, quando for devolver as atividades, se tiver alguma dúvida e quiser me contatar, pode combinar lá com a escola, que eles repassam um recado para mim. Se for alguma coisa muito importante, nós podemos agendar um horário específico, eu vou lá te atender, tudo bem? Então a gente continua aqui com a nossa terceira parte da nossa primeira aula de sociologia para o terceiro ano do ensino médio. E o que nós estávamos vendo, caríssimos, caríssimas, vamos relembrar aqui. Bom, primeiro que nós estamos fazendo uma aula referente ao mês de agosto, a primeira aula, na verdade, do mês de agosto. Então nós tivemos uma revisãozinha, falamos um pouquinho a respeito dos grandes clássicos da sociologia, relembramos um pouquinho aí Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, o positivismo, a sociologia interpretativa, o materialismo histórico-dialético, e depois falamos sobre a revolta da vacina e as consequências sociais e políticas relacionados a este fenômeno, o fenômeno da vacina obrigatória. E hoje, caríssimos, caríssimas, aliás, agora, né? Porque você pode ter assistido essa aula agorinha há pouco. Então, agora, na nossa continuidade, nós iremos falar um pouquinho sobre as relações entre a pandemia e a política. Será que essas relações elas existem? E se existem, como elas se dão? Essa última parte é bem rapidinha, pessoal, visto que nós já estamos esgotados no nosso tempo, então eu vou ser bem sintético e bem resumido com vocês aqui. Primeira coisa, sim, existem relações entre esta crise sanitária e fenômenos da vida política. Com o início da pandemia, agora em 2020, mais precisamente pelo mês de abril de 2020, uma série de questões começaram a fazer parte do nosso cotidiano. Então, uma das questões iniciais era se deveríamos nos isolar, se deveríamos fechar as escolas, se deveríamos fechar o comércio, quem deveria ficar isolado, quem deveria ir para o trabalho. E assim ocorreu. Se vocês lembrarem muito bem, aqui em Alta Floresta nós tivemos o toque de recolher a partir das 20 horas. Também tivemos o fechamento de vários estabelecimentos. No Brasil todo, este processo ocorreu. E nós tivemos uma grande discussão a partir disso, que era a respeito, eu coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha, tá meio fora da sequência aqui, pessoal, mas um grande debate que ficou era se nós deveríamos fechar tudo, o lockdown, né, o chamado lockdown, ou seja, fecha tudo, isolamos todo mundo, ou se nós deveríamos manter a abertura dos estabelecimentos comerciais. Então começou aí uma grande disputa, inclusive vocês puderam acompanhar e estão acompanhando, porque isso ainda está acontecendo. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, é o seguinte, que muitas vezes um fenômeno da área da saúde tem implicações em debates políticos e tem reflexos na sociedade e no comportamento social, na opinião pública, entre outros setores da sociedade. Então eu quero chamar a atenção de vocês aqui que um problema da ordem de saúde, um problema sanitário, ele se transforma também em um grande debate, em uma grande disputa política. Pois bem, então nós tínhamos, por exemplo, de um lado o governo federal defendendo a abertura para que não houvesse prejuízo ao comércio, para que a economia ela pudesse
continuar se desenvolvendo sem nenhum tipo de prejuízo, e ao mesmo tempo você tinha determinações das autoridades médicas e sanitárias de que deveria haver isolamento e de que deveria haver um distanciamento social e, portanto, o fechamento, o lockdown de determinadas cidades. O lockdown seria dos estágios de isolamento da população, seria o mais intenso, onde você fecha a cidade, onde você isola todas as pessoas. Este debate ele foi muito acirrado, está acirrado, porque as coisas não são muito claras, visto que a pandemia é algo muito novo, muito recente, então as autoridades ainda discutem em relação a quais medidas a serem tomadas, mas nós percebemos que instâncias políticas começaram a atritar com instituições da saúde, por exemplo. A Organização Mundial da Saúde sofreu várias críticas e posicionamentos muito contundentes e contrários, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nosso presidente, que tende a copiar ipsis literis tudo aquilo que o presidente norte-americano faz, ele também tomou uma posição bastante agressiva e também de combate, muitas vezes, àquilo que vinha sendo divulgado, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde, que seria, no caso, a instituição mais respeitada e a mais importante em relação às questões de saúde em nível mundial. Então, olha só, para vocês verem como a coisa ela não é tão simples assim. Ao mesmo tempo que você tinha grupos representados por instituições médicas, como o Conselho Nacional de Medicina no Brasil, como a Organização Mundial da Saúde dizendo deve haver um isolamento, você tinha autoridades políticas que iam contra essas determinações destes órgãos oficiais de saúde, e também entre os próprios políticos houve uma divisão, uma cisão. Então, o governo federal, por exemplo, ficou numa posição diferente de muitos governadores brasileiros. E aí houve uma grande briga. Vocês viram aí, por exemplo, o governo federal e principalmente os governos estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro entraram em disputa política com o governo federal, visto que todos esses políticos se interessam pela eleição presidencial de 2022, começaram no embate, numa aposta. Uns apostavam no isolamento e, se der certo, nós ficaremos para a história como aqueles que deram a palavra correta e que fizeram a ação correta. Por outro lado, a presidência da República ficou com um outro posicionamento contrário, divergente, antitético, né? Ou seja, totalmente oposto, defendendo, no caso, uma abertura, basicamente uma abertura total e restrita. Então a gente vê que a disputa política em relação a uma situação tão delicada como essa, ela existe, e os objetivos, muitas vezes, por detrás de determinados discursos, as motivações e os objetivos são meio escusos, né? A gente sabe que essa turma, tanto de um lado quanto do outro, né, estão em busca de um eleitorado, convencimento de um eleitorado. E de que lado que nós vamos ficar, hein? Será que nós vamos ficar do lado da ciência? Ou será que nós vamos ficar do lado dos políticos? E aí nós chegamos a uma outra questão que vocês podem ver aqui agora, que é uma coisa que até mesmo eu nunca tinha visto na minha vida, que é a disputa pelo discurso salvador, ou seja, do remédio salvador. Eu nunca havia visto na minha vida autoridades políticas ficarem fazendo intensivas propagandas de determinado remédio. Porque, afinal de contas, quem deve receitar um remédio é o médico, e autoridades políticas brigando entre si para defender ou negar determinado uso de remédio, expondo a população à desinformação ou à confusão de informação,
Isso foi de uma situação tão delicada que nós precisamos refletir sobre isso. O que uma autoridade política tem como quem, vamos dizer assim, autoriza uma autoridade política a defender um medicamento A ou B em suas aparições públicas. É esta minha grande questão, caríssimos, caríssimas. Ou seja, quem deve prescrever um remédio deve ser um médico e não uma autoridade política chegar nas redes sociais, chegar em discursos públicos e dizer que ele tem o remédio que irá ajudar e que as pessoas não teriam morrido em tão larga escala se tivessem tomado o remédio A ou B. Ou seja, até mesmo o uso, utilização de um determinado medicamento sendo utilizado como instrumento de propaganda política. Bom, então a gente vê aí que tivemos um embate entre a questão econômica e a questão de saúde. Muitas vezes alguns dizendo que a saúde ela deveria ser tratada prioritariamente, pois ela garantiria a sobrevivência da economia. E por outro lado, um outro grupo dizendo que não, que a economia ela deveria ser tratada prioritariamente, pois ela garantiria os cuidados com a saúde e a manutenção da vida. Então nós tivemos também, além disso, um embate entre o negacionismo científico e a Organização Mundial da Saúde, ou seja, aqueles que, até mesmo pessoas influentes no cenário brasileiro, pessoas que nas redes sociais, elas quando falam para milhões de pessoas, negando a existência do vírus. E pessoas influentes no nosso governo também, dizendo coisas como essa, como coisas do tipo: o vírus não existe, não há provas ou comprovações de que alguém tenha morrido por conta do coronavírus. Ou seja, tudo isso sendo utilizado de maneira política para convencimento da população de que determinado grupo político está com a razão e determinado grupo político está equivocado, está errado ou com más intenções. Ou seja, isso é apenas um exemplo, pessoal, que eu estou trazendo para vocês para demonstrar que não há tanta distância assim entre questões sanitárias e questões políticas. Assim como nós vimos, por exemplo, a questão da vacina. No início do século XX, a obrigatoriedade da vacina no Rio de Janeiro contra a varíola, vocês viram muito bem que essa obrigatoriedade, depois a truculência do Estado em forçar as pessoas a se vacinarem, causou um reboliço social tão grande que a oposição surfou nessa situação, insuflou a população também, que veio às ruas e foi uma quebradeira geral. No caso, por exemplo, do momento atual, muitas vezes pode se acirrar também aquela ideia de grupos que são a favor do isolamento e grupos que são contra o isolamento. E nós vimos até mesmo que foi imposto à população restrições de locomoção e também obrigatoriedade de uso de determinados equipamentos de proteção, como a máscara, por exemplo, e o uso de álcool em gel, mas a máscara individualmente, pessoas sendo obrigadas a usar máscaras nas ruas, ou pessoas sendo obrigadas a ficarem em casa, isso também causou muita discussão política a respeito da liberdade e dos limites das autoridades em relação aos direitos individuais, os direitos civis dos cidadãos. Será que é democrático e republicano obrigar as pessoas a ficarem em casa, cobrar multa dessas pessoas se elas não usarem máscara, forçar as pessoas a usarem um determinado equipamento ou restringirem a locomoção das pessoas ou restringir a locomoção das pessoas? Será que isso é democrático, isso é republicano? Todas essas questões vieram à baila e obviamente que os políticos da ocasião se aproveitaram para poder tirar uma casquinha disso e fazerem a sua propaganda política.
Bem, caríssimos, então, mais uma vez eu reforço a vocês que uma questão de saúde pública, uma questão sanitária, ela também tem implicações políticas e implicações sociais. E aí, nós chegamos ao final da nossa primeira aula com uma atividade que vocês devem me entregar até o final do mês, última semana do mês. É uma atividade bem simples. Faça um texto relacionando a crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus e a vida política, mais ou menos aquilo que eu acabei de dizer a vocês, mas eu quero ver o ponto de vista de vocês. Ou seja, vocês vão criar um pequeno texto para mim, de no máximo 15 linhas, onde vocês vão fazer essa relação entre uma situação de crise sanitária, de saúde pública e a política. Qual a relação entre esses dois fenômenos? E aí vocês vão me fazer um texto colocando aí o ponto de vista de vocês. Você pode fazer no caderno, tirar uma foto e me enviar. Mas lembre-se, eu vou estar recebendo isso apenas na última semana de agosto. Até lá vocês me acompanham pela plataforma Microsoft Teams ou pelo WhatsApp. Qualquer coisa, pode passar recado pela escola que eu também respondo. Ok? Então, nós ficamos por aqui. Eu sou André Pereira, esta é a Sala de Sociologia. Nós terminamos a nossa primeira aula e depois eu volto com mais vídeos, com mais aulas para vocês, até que a gente resolva essa situação e possamos nos encontrar pessoalmente, que é uma coisa que eu estou com muita saudade, é da sala de aula e muita saudade de vocês, caríssimos, caríssimas alunos e alunas. Então, muito obrigado, até mais. Bons estudos para vocês e nós nos encontramos daqui a pouco, lá pelo WhatsApp ou no próximo vídeo. Falou? Até mais. Tchau, tchau. Valeu!